fato do vestibular, da prova, ser colorida, isso parece bobagem, mas quem já prestou vestibular sabe que não é. Então, olha só, você pega uma prova colorida para fazer, organizada do jeito que a VUNESP organiza, e pega uma prova que vem em preto e branco, gente, faz total diferença. É uma prova menos cansativa, mais organizada. Então, assim, a VUNESP, ela organiza as questões, elas vêm organizadas para você. E isso tudo ajuda muito na hora do seu vestibular. É claro que você vai ter que ter treinado isso. Você precisa treinar o tipo de prova, as características, grau de complexidade, como que aparecem as questões. Então, por exemplo, um aluno que vai prestar o vestibular de medicina da VUNESP para passar em menos de um ano, ele tem que saber todas as características da prova que ele vai fazer. Então, vamos supor, eu vou prestar um vestibular de medicina agora no primeiro semestre. Prova nível 1. Vou colocar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vou fazer São Camilo, vou fazer São Caetano, vou pegar aqui São Caetano como exemplo. Eu tenho que saber as características dessa prova. Então, eu sei que são 40 questões, que a questão da 11 a 20 é de matemática, que da 36 a 40 é física. Olha só, a VUNESP me permite isso. E as questões vêm coloridas, quando tem desenho, vem bonitinha, cheia de cor. Gente, isso parece bobagem, mas quando você pega uma prova preto e branco e vem tudo junto, né, faltando espaço, com a formatação não muito legal, prejudica na hora da resolução. Então, é muito comum os alunos sentirem essa diferença. Se você quer uma prova organizada, bonitinha, colorida, faça VUNESP, porque é uma característica. Essa forma de separar conteúdo, ter um padrão, questão de 1 a 10, de 11 a 20, de 21 a... Essa forma, ter esse padrão, também te ajuda. Por quê? Tem uma pergunta que os alunos me fazem, é a seguinte: Débora, por onde eu começo a prova? Qual matéria que eu tenho que começar a resolver o meu vestibular? É uma coisa que eu escuto muito dos alunos. Para você saber por onde começa, é claro que é impossível responder isso, porque não tem uma resposta padrão para todo mundo. Tem uma resposta para cada candidato. Então, isso é muito importante você entender. Existe uma resposta padrão que vai ajudar todos os alunos? Ah, não, começa por essa matéria que isso aqui, pronto, é a chave? Não, isso não existe. Por quê? Porque cada aluno tem a sua facilidade, cada aluno tem as suas particularidades. Então, é por isso que uma das coisas que a gente treina muito na mentoria com os alunos, né, quando eles entram nessa fase de fazer simulado, prova, o que a gente tem que treinar? A gente treina isso também. Então, na resolução de simulado, de prova, de desafio, o aluno ele tem que começar por disciplinas diferentes. Então, hoje eu vou começar com matemática, amanhã eu vou começar com biologia, com física, com química, com português, geografia. Por quê? Para a gente sentir qual é o seu melhor desempenho. Mas, via de regra, se você não fez a autoavaliação, o que é o ideal? O ideal é você começar por aquela matéria que você tem mais habilidade. Por vários motivos. Se é uma matéria que você conhece mais, que você domina melhor, você vai fazer mais rápido. Então, olha, eu mando muito bem em biologia. Comece por biologia. Por quê? Porque você vai finalizar aquela prova muito mais rápido. Você vai começar a acreditar que você consegue, porque tem todo esse processo emocional na hora da prova. Você vai ficar mais tranquilo quando você perceber que você está conseguindo fazer a prova. Então, isso é super natural. A dica geral, genérica, é essa. Quando você vai começar a fazer um vestibular, comece por a prova que você tem mais habilidade. E assim você vai seguir. Qual que é a primeira que eu tenho mais facilidade? Qual que é a segunda? Qual que é a terceira? É claro que você vai precisar ter treinado o suficiente para saber o seguinte: quais são as matérias que você tem mais habilidade e quanto tempo você gasta em cada matéria para resolver aquelas questões. Isso é extremamente importante. Só que só tem como a gente responder isso testando. Por isso que não existe uma resposta padrão para todos os alunos. Se eu disser para você, comece por biologia, nem todo mundo que vai prestar o vestibular de medicina e quer passar pela VUNESP é melhor em biologia. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho alunos na mentoria que são engenheiros, por exemplo. Os engenheiros eles têm mais habilidade com matemática e física. Então, qual que é a matéria ideal para ele começar? Matemática e física. Então, não necessariamente o aluno que vai fazer medicina, ele precisa começar com biologia, porque é a matéria que tem mais habilidade. Não necessariamente, às vezes não tem. Então, a gente sempre vai começar com a matéria que você tem mais habilidade. Esta é a orientação genérica, né? Partindo do princípio que eu não conheço todos vocês que estão aí. Os nossos alunos, o que a gente faz? A gente testa. Começa com biologia, começa com química, começa com matemática, começa com física. A gente analisa tudo isso. E aí a gente consegue perceber qual que é a pior matéria para esse aluno. Essa. É claro que a gente não vai fazer... Ah, não, então essa vai ser a pior até o final. Não. A ideia é fazer você melhorar. Mas sempre tem aquela matéria que a gente tem mais dificuldade, que
exige mais tempo, mais dedicação, mais energia. Isso é normal. Para qualquer aluno é assim. Então, você precisa se conhecer. Não, essa matéria aqui, geralmente eu gasto mais tempo. Eu vou deixar ela por último, porque se eu consumir tempo demais nessa matéria, eu posso negligenciar outras matérias que são muito importantes para mim. Só que isso, gente, é treino, é fazer muito, é você ter essa autoavaliação. E tudo isso, uma das coisas importantíssimas para vocês é o seguinte: como a VUNESP, ela separa os conteúdos, eu sei exatamente quais são as matérias de exatas, de humanas, porque ela tem esse padrão. O que acontece? Se eu disser o seguinte, não, a minha habilidade maior é em matemática. Então, eu já vou para a questão 11. Por exemplo, uma coisa que é muito, muito comum, né? Eu falo com os alunos, que a gente consegue até saber, assim, a questão 11 provavelmente é de X matéria de matemática. A questão 12 provavelmente é de tal matéria. Então, vamos supor, só para vocês terem uma ideia, quando a gente conhece e a gente tem esse perfil, uma das vantagens aí da prova estar bem organizada. Eu sei que eu tenho habilidade, por exemplo, com elétrica e física. Poxa, então eu vou resolver a questão 40, se for uma prova nível 1. Por quê? Porque a questão 39 e 40 geralmente é elétrica. A última questão de física da prova de medicina da VUNESP, nível 1, ela é de elétrica, na grande maioria das vezes. Poxa, é uma matéria que eu gosto, me dou bem, vou direto para ela. Eu sei que as questões de 36 a 40 são de física. Eu tenho muita facilidade, eu vou direto para 36. Provavelmente a 36 tem uma coisa a ver com cinemática, a 40 com elétrica. Isso me faz ganhar tempo, porque se eu me conheço, eu conheço a prova, eu consigo agilizar o processo e o tempo para eu finalizar a prova. Lembrando que tempo é um inimigo na hora da prova. Se eu não estiver muito bem treinado com isso, eu me prejudico.